Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem em emergência. Como eu disse já na semana passada, pessoal, então esse próximo conteúdo nós falaremos sobre interpretação de exames laboratoriais. Tá? Então serão uma série de vídeos que eu vou enviando. Não vou enviar todos nos dias de videoaula, tá? Então, porque são muitos exames. Se eu for trabalhar um exame em cada dia de aula, então a gente vai acabar demorando muito, porque eu tenho bastante ainda conteúdo para passar. Então eu vou separar por vídeos, tá, sobre cada exame, para também não ficar um vídeo muito grande contendo interpretação de vários exames juntos. Tá? Então, porque vocês podem se confundir. Então, para uma melhor organização, eu vou separar cada vídeo com um. Só que esse, como é o primeiro, né, e mais introdutório, então eu vou falar um pouquinho sobre quais então são os propósitos para a utilização dos exames laboratoriais. Isso de uma forma geral, tá? Então eu elenquei aqui então 6 objetivos, né, mais específicos então para fazer a utilização dos exames laboratoriais. O primeiro é então para detectar a presença de alguma enfermidade. Sim, os exames laboratoriais eles são extremamente importantes, né, para detectar então uma possível enfermidade. Outro objetivo também que é muito utilizado esses exames são para definir sua gravidade. Então já se sabe de uma doença que está instaurada lá no paciente, no indivíduo. Então você quer mensurar qual que é a gravidade então dessa doença. Então pode-se utilizar então diversos exames laboratoriais, tá? Para essa finalidade. Também predizer seu curso clínico e o prognóstico do paciente também é muito utilizado para essa finalidade. Detectar a presença de uma enfermidade, tá? Então diagnosticar a saúde. Tá? Perdão, eu falei ao contrário. Descartar, né, a presença de uma enfermidade. Aí você pode falar, ué, mas como assim descartar a presença de uma enfermidade, né? Fazer um diagnóstico de saúde? Sim, geralmente quem faz exames periódicos, né? Então, anualmente faz uma série de exames laboratoriais, mesmo que não sinta-se saudável, então é justamente para essa finalidade. Então, para diagnosticar como que está sendo sua saúde. Né? Às vezes você não está sentindo nenhum sintoma, não tem nenhum sinal, né? O profissional não verificou nenhum sinal diferente em você, mas então você faz esses exames para justamente verificar se não tem nada oculto, ou para então descartar possíveis, né, doenças que poderia estar ocasionando. Outro objetivo também é estimar, né, a tolerância ou o potencial de resposta a uma terapia suposta. Tá? Então, eu estou utilizando ou eu vou fazer a utilização de alguma terapia medicamentosa, principalmente. Então, eu posso fazer esses exames laboratoriais para ver como que vai estar então a minha tolerância, tá? Qual que é o meu potencial de resposta, né? Principalmente imunológica, geralmente que são feitos, né, principalmente para exames que vai atestar algum tipo de alergia, para então eu conseguir analisar como que meu corpo vai reagir. E o nosso último propósito que eu elenquei aqui para a utilização dos exames laboratoriais é o de acompanhamento, então, de eficácia terapêutica. Então eu posso estar utilizando algum, por exemplo, antibiótico ou fazendo qualquer tipo de terapêutica e vou então fazer novos exames laboratoriais para analisar se aquela situação melhorou ou se piorou, né? Para que, dependendo do nosso resultado, então eu possa saber, né, o que pode ser feito, né? No caso de utilização, por exemplo, de um antibiótico, o médico então ele vai conseguir, por meio de um hemograma, depois que
se passaram vários dias, por exemplo, que já está utilizando, né, determinado antibiótico, saber se ele está sendo eficaz ou não. Né? No caso de não estar sendo eficaz, ele pode então fazer a troca por um outro fármaco. Tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o hemograma, tá? Que é um exame extremamente simples, tá? E que eu sei que todo mundo aqui já viu, já fez, mas que às vezes nós da enfermagem temos uma certa resistência, um pouco até de dificuldade em saber interpretar, tá? Então, muitos profissionais acabam falando, não é minha competência, não é eu que tenho que saber fazer a leitura de um hemograma. Errado, gente. Nós, como profissionais de saúde, e quanto mais, vocês podem perceber que cada vez mais as áreas elas estão se aproximando, tá? Então, hoje em dia, a gente não basta somente a gente saber sobre a enfermagem mesmo, sobre a parte, né, da prescrição dos cuidados, mas também é importante, por ser uma equipe, como membro de uma equipe, inclusive um dos papéis mais importantes, né, dentro de uma equipe de saúde, o enfermeiro ele precisa também dar conta de saber fazer uma interpretação de vários exames, tá? Porque faz parte do seu trabalho, principalmente quem for trabalhar em uma área um pouco mais crítica, né, como aqui nós estamos falando sobre a urgência e emergência, nem sempre o médico vai estar ali na hora, né, para fazer então essa leitura desses exames. Então o enfermeiro ele precisa então já olhar quais são as alterações para então saber o que está disponível ali para que possa ser feito, ou então quando for entrar em contato com o médico responsável, já saber quais as alterações que está dando então ali no hemograma. Aí alguém pode falar, mas eu sei verificar, fazer a leitura e interpretação de um hemograma, né? Então basta olhar ali quais são os valores de referência. Beleza. Realmente é fácil a gente olhar, né, pelo nosso valor real e o nosso ponto ali de referência para saber quais são as alterações. Mas e aí? Fazer a leitura é muito simples. Realmente a gente consegue verificar onde está alterado com uma rapidez, né, com uma facilidade muito grande. Porém, o importante é a gente saber o que são essas alterações. Tá? Então, o que essas alterações vai ocasionar no indivíduo, o que elas representam. E esse é o nosso objetivo dessa aula, e desse grupo de aulas que nós faremos então a seguir. Então, quando nós falamos sobre hemograma, nós estamos então nos tratando sobre a hematologia, tá? Que é o estudo então das células sanguíneas. Quando nós falamos sobre o hemograma, principalmente o hemograma completo, nós estamos então falando sobre esses 3 elementos celulares do sangue, que são os eritrócitos, ou que são também chamados, né, de glóbulos vermelhos, por exemplo, ou de hemácias, os leucócitos, que também são chamados de células de defesa, de glóbulos brancos também, e das plaquetas, tá? Que são o nosso fator então de coagulação. Então, quando vamos analisar um hemograma, então basicamente o hemograma completo. Então, basicamente nós vamos analisar esses 3 elementos, tá? Então, pode-se dizer quase que um hemograma completo ele seria um 3 em 1, tá? Então, porque ele vai ter uma parte então que é o eritograma, que é justamente o exame sobre os eritrócitos, o leucograma, que é o exame para os leucócitos, e o plaquetograma, que são o exame então sobre as plaquetas. O hemograma completo, então, ele então vai ser um compilado desses 3 exames que se complementam, tá? Então nós vamos falar por grupo sobre esses 3 tipos então de elementos celulares compostos no sangue. O primeiro que nós iremos abordar nessa aula vai ser o eritograma, tá? Que é então o estudo
das hemácias, tá? Dos eritrócitos. Para isso, a gente precisa saber o que são esses eritrócitos, tá? O que são essas hemácias? O que são esses glóbulos vermelhos? Então, quando a gente fala sobre eritrócito ou hemácia, então nós estamos nos referindo a uma célula sanguínea, né? Que também vai ser chamado de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Eu sempre falo dessas três terminologias porque eu não sei da forma como que vocês aprenderam, tá? Então, são essas três possíveis denominações, então, para esse tipo de célula. Eu vou falar aqui mais como hemácia ou como eritrócito, tá? Porque por ser algo um pouco mais da área da saúde. Então, quem é um pouco mais leigo, às vezes acaba falando glóbulo vermelho, glóbulo branco, tá? Mas como um termo um pouco mais técnico, por assim dizer, então vamos chamar então de eritrócito, tá? Ou de hemácia. Bem, e elas são então uma célula que vai fazer um papel extremamente importante no nosso organismo, porque ela vai fazer a oxigenação dos tecidos, tá? Então ela também vai ser a responsável então por fazer essa coloração vermelha do sangue. Por que é importante saber disso, gente? E por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem eu coloquei para mostrar a hemoglobina, tá? Como eu disse agorinha sobre a coloração vermelha do sangue, essa coloração ela é um pigmento justamente por conta da hemoglobina. E aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui no sangue, aqui na imagem, perdão. Então aqui essa imagem ela vai tá esquematizando, né, o que é uma hemácia. E na hemácia, dentro dela, então vai ter uma proteína, que é a hemoglobina. A hemoglobina, então, é uma proteína que ela vai ser dividida em 4 subunidades. Tá? Então, aqui é uma unidade, aqui é uma subunidade, aqui uma outra subunidade e aqui também é uma outra subunidade. Tá? Então, toda ela vai formar a hemoglobina. E cada subunidade dessa, tá? Percebam que vai ter aqui, ó, em amarelinho, que a gente chama de grupo M, tá? O que vai ser esse grupo M? Esse grupo M aqui vai ser uma parte específica, né, da hemoglobina que vai conter o ferro. O que faz? Esse ferro ele vai facilitar como eu posso explicar? A se prender a molécula de oxigênio. Então ela facilita, ela é meio que fosse um ímã, pode-se dizer assim, que ela vai então chamar, digamos assim, essa molécula de oxigênio para se ligar a ela. Então, quando se liga essa molécula de oxigênio, né, completando então essas 4 ligações, e em cada subunidade vai se ligar então uma molécula de oxigênio para então ser transportado para os tecidos, né, para fazer então a oxigenação dos tecidos, da mesma forma que também chegando no tecido, ela vai retirar essas moléculas de CO2, né, porque pensam, essas moléculas de oxigênio elas vão chegar até o tecido, vai entrar nas células para fazer essa oxigenação e também de lá ela vai retirar o qual que é a parte que já não vai mais se utilizar, né? Então entrou o oxigênio, sai o gás carbônico, da mesma forma vai ser transportado pela hemácia, né, pelos eritrócitos, até então chegar não vou falar o lugar agora, para fazer então essa troca gasosa e novamente ser liberado o CO2 para entrar nova molécula de oxigênio e para fazer então todo esse ciclo. Bom, por que é importante a gente saber sobre a hemoglobina? Porque ela tem um papel extremamente importante para a nossa leitura e interpretação
do hemograma, tá? Então, quando a gente fala sobre o eritograma, que é aquela primeira parte que eu falei, né, lá do hemograma, é importante porque ela vai fazer, então, toda essa avaliação das células da linha vermelha do sangue, tá? Que é justamente, então, essas variáveis aqui. Então, por que é importante fazer a leitura e interpretação do eritograma? Aqui, gente, é uma parte específica do hemograma que a gente vai tentar analisar na questão com o objetivo de buscar uma possível anemia, tá? Então, esse é o principal fator, digamos assim. Lógico que tem outras doenças também que podem estar relacionadas, tá, ao eritograma, mas de uma forma geral, um pouco mais fácil, a gente consegue diagnosticar uma possível anemia no paciente, tá? Então, são esses os 7 elementos principais aqui do eritograma. Então, nós vamos ter lá no exame então, do hemograma completo, nessa primeira parte, vamos ter a contagem então, dos eritrócitos. Né? Eu coloquei também alguns aqui a sigla, porque vai depender muito de como que vai estar lá no exame. Tá? Então, dependendo do laboratório, ele pode ter denominações diferentes, da mesma forma que eu não coloquei aqui ainda os valores de referência, porque de laboratório para laboratório também tem algumas alterações. Então, o primeiro componente é a contagem então, dos eritrócitos. Também, aliás, não vou falar a função por enquanto, vou falar só quais são. Então, são os eritrócitos, a hemoglobina, o volume glomerular, que também é chamado de hematócrito, o volume corpuscular médio, que é o VCM, a hemoglobina corpuscular médio, que é o HCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, e o RDW. Tá? O RDW ele é uma sigla americana que ele vai significar a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. Tá? A função de cada um deles eu vou falar agora, então do RDW, então logo eu também vou falar, porque vocês podem estar se perguntando o que vai fazer então essa amplitude. Bom, quando falamos aqui dessa primeira parte aqui dos eritrócitos, basicamente estamos falando então sobre a contagem de hemácias na amostra então que foi coletada. Tá? Então é a contagem mesmo do número de hemácias naquele esfregaço ou mesmo na contagem por computador. Tá? Então tem essas duas formas de análise, tá? que vai ser feito. Que é pelo computador, ele também, quando se coloca uma amostra sanguínea, ela vai já dar o valor da contagem, e também na lâmina, né, quando é feito o esfregaço, daí o profissional biomédico vai lá no microscópio, então também vai conseguir fazer essa contagem. Né? Pelo campo de amostra, consegue então saber qual a contagem de uma quantidade maior de sangue, tá? Dos eritrócitos. Bem, o segundo é o que nós falamos no slide anterior, que é a hemoglobina. Tá? Então aqui nós já comentamos um pouco. Então lembre-se que a hemoglobina então, é uma proteína que fica lá dentro da hemácia, que ela é responsável então, de fazer o transporte de oxigênio e de gás carbônico. Aí que eu falei aquela hora que eu não cheguei a terminar de falar, porque eu quero perguntar para vocês colocar, até para a gente interagir um pouquinho mais, né, gente? Nesses tempos de pandemia, a gente precisa fazer umas aulas com um pouco mais de interação. É um pouco mais difícil, né? Principalmente por videoaula, mas é interessante. Então, como que vocês sabem, mesmo que nossa disciplina é de urgência e emergência, eu estou passando temas voltados à nossa disciplina, mas eu sempre tento resgatar alguns conteúdos que vocês já viram em outras disciplinas,
até para a gente conseguir ver que as matérias elas não são isoladas, tá? Então tem uma interligação entre elas e que agora, quando vocês já estão na reta final, né, da graduação, vocês precisam saber fazer essa ligação. Algumas disciplinas vocês já viram há muito mais tempo, né, atrás, já lá no início da graduação, e às vezes não se lembram. Então é importante fazer relembrar, né? E a melhor forma de a gente relembrar é fazendo perguntinhas, né, que são simples, mas que às vezes precisa fazer vocês pensar um pouquinho nos mecanismos, né, fisiológicos, né, do nosso corpo. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa videoaula é: como que é feito essa troca, né, da oxigenação, tá? Onde que é feito e como que é feito. Eu já falei, e assim, não quero uma resposta tipo, é no pulmão, tá, gente? É algo muito simples. Então, pensem um pouquinho, tentem se lembrar como que é o fator, então como que ocorre mesmo essa troca gasosa, tá? Então, eu quero que vocês expliquem lá para mim depois lá no grupo, tá? Pode ser só por texto, não precisa gravar nem nada não, tá? Só mandem lá no grupo. Então, como que é feita essa troca gasosa? Tanto no tecido, tá? Quanto também no pulmão. Bom, voltando aqui, agora nós vamos falar sobre o volume glomerular. Geralmente, nos exames laboratoriais, aqui nos hemogramas, dependendo do laboratório, ele pode aparecer como hematócrito, tá? Então, hematócrito é o mesmo que volume glomerular. Então, o que é isso? É a porcentagem de volume ocupado, então, pelas hemácias no volume total do sangue, tá? Então, o valor do hematócrito, então, ele pode refletir na quantidade de hemoglobina presente nas hemácias, tá? Então, quando esse hematócrito está baixo, normalmente é indicativo de alguma situação em que há uma diminuição da quantidade de hemácia, né? Ou até mesmo da baixa quantidade de hemoglobina, que é, no caso, um indicativo para anemia, tá? Da mesma forma que quando ele está alto, ele pode ser indicativo de pouco líquido no sangue, o que então pode ser um indício de uma desidratação grave também, tá? Então, por isso que é importante a gente saber o que cada elemento ele representa, porque aqui a gente consegue então descartar algumas hipóteses e até se agarrar um pouco mais em algumas outras hipóteses, tá? Então, a saber quando esse nível está elevado ou quando ele está diminuído. Então, sabendo então que o hematócrito então é a porcentagem de hemácias, tá? E de hemoglobina no sangue, o próximo que nós vamos saber agora é o VCM, tá? Que é o volume corpuscular médio. O que vem ser ele? Gente, é muito interessante que o VCM, ele é um índice, então, que vai indicar a média do tamanho das hemácias, tá? Então, tem lá uma hemácia, ele vai medir o tamanho dela. Então, dependendo do tamanho dela, vai também ter denominações diferentes, tá? Como normocítico, quando ele está um tamanho normal, microcítico, quando está o tamanho diminuído, ou macrocítico, quando está um tamanho maior. Por que isso é importante? Vocês vão saber daqui a pouquinho, tá? Então aguardem aí. Vamos falar para o próximo já, que agora é o HCM, tá? Que é a hemoglobina corpuscular média. Ela é a quantidade de hemoglobina presente na hemácia, tá? Então, lembra que eu falei lá sobre a hemoglobina, né? Que ela fica dentro lá da hemácia, que ela é de uma proteína, que é dividido lá em 4 subgrupos, né? Aí, aqui, então, eu vou saber a quantidade que tem, então, a quantidade média de hemoglobina presente nessa hemácia, tá? Então, por meio dela,
lembra que eu falei que é a hemoglobina que vai dar a coloração vermelha do sangue, né, das hemácias? Por quê? Porque com isso, né, sabendo da hemoglobina, nesse item aqui do HCM, a gente vai conseguir analisar a coloração, tá, da hemoglobina dentro dessa célula sanguínea, né, que é a hemácia. Então, olha que interessante. Por meio do HCM, a gente vai saber se ela é hipocrômica, que tem uma baixa coloração, ou se ela é hipercrômica, que ela tem uma coloração muito forte. Então isso vai depender, essa coloração, lá da hemoglobina, que dentro da hemoglobina, dentro da hemácia vai ter hemoglobina, dentro da hemoglobina vai ter o grupo M, que o grupo M de cada subgrupo, né, da hemoglobina tem aquele componente lá que vai ter o ferro, lembra? Que é onde vai se ligar o oxigênio. Então, deixa eu voltar o slide ali de novo. Então, aqui, ó, tem hemácia. Dentro da hemácia vai ter a hemoglobina, que é uma proteína. A hemoglobina ela é dividida em 4 partes, tá? Cada parte dessa daqui é o quê? É uma subunidade. Cada subunidade dessa vai ter um grupo M. Aqui é um grupo M, aqui é um outro grupo M, aqui é um outro e aqui é um outro. Dentro desse grupo M, então vai ter o ferro, tá? Então nesse ferro aqui vai se ligar a molécula de oxigênio. Então nessa figura esquemática aqui, nós conseguimos ver 3 moléculas de oxigênio, então, que estão ligadas aqui no ferro, no grupo M, tá bom? Então, a gente vai conseguir visualizar isso. Aqui e lembrando que, então, a hemoglobina vai fazer, então, essa coloração. Então, aqui no eritograma, a gente vai conseguir visualizar, além da possibilidade de ter uma anemia, a gente consegue saber qual o tipo dessa anemia, tá? A depender, então, dessas variações, como do VCM, do HCM e do CHCM, que é o próximo item que nós vamos comentar, que o CHCM ele vai ser a concentração de hemoglobina corpuscular média. Ele é muito interessante e ele é bem parecido com o item anterior, que é o HCM, tá? Então ele também vai medir a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. E por que eu falei que ele é bem parecido com o HCM? Porque eles vão medir basicamente a mesma coisa. Só que o que acontece? O HCM ele vai mostrar a quantidade de hemoglobina corpuscular média. Já o CHCM, ele vai dar o percentual de concentração, tá? Então, eles vão medir a mesma variável, só que de uma forma diferente, tá? Ambos eles vão... Então, quando a gente for fazer essa análise da coloração da hemoglobina, a gente vai analisar os dois juntos. E agora, o último elemento aqui do eritograma, que é o RDW. Como que eu disse anteriormente... Essa sigla, então, significa a amplitude de distribuição, né, das hemácias, né, do glóbulo vermelho. E o que ele vai fazer? Então, ele vai avaliar a variação de tamanho entre as hemácias, tá? Então, quando essa variação, ela se chama também de anisocitose. Tá? Então, dessa forma, quando o valor está elevado lá no hemograma, ele significa que os glóbulos vermelhos eles têm tamanhos diferentes, tá? Do tamanho normal. Então, basicamente, ele pega entre um espaço delimitado, né, onde que tem várias hemácias, ele vai analisar a distribuição do tamanho delas. Então, não é basicamente saber se tem hemácias maiores ou se elas são maiores, mas sim a diferença na quantidade então, de hemácias que são pequenas e grandes. Tá? Então, ela vai fazer essa amplitude, então vai avaliar essa variação dos tamanhos. Tá?
Então tem mais células, né, de hemácias que são maiores, outras que são menores. Tá? Então são esses os elementos então, que vai ser avaliados nesse item. Bom, agora sem mais delongas, vamos, né, para o eritograma mesmo, para a gente saber então como fazer essa análise. Bem, aqui eu cortei, no final eu vou mostrar novamente completo o hemograma. Aqui eu cortei cada parte, tá, em 3 partes, do eritograma, do leucograma e do plaquetograma, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá, sem tanta interferência. Então aqui no eritograma, a gente tem então todos aqueles elementos que eu falei anteriormente, o valor que deu, né, nesse exame e também o valor de referência. Gente, o valor de referência eu não vou ficar falando, né, não é nem da competência dessa disciplina e também não adianta eu ficar falando para vocês decorar valor de referência porque ele muda bastante. Como eu disse já anteriormente, ele vai mudar de laboratório para laboratório e também tem muitas variações, como por exemplo, quando é criança tem um valor, quando é adulto tem outro valor, quando é idoso tem outro valor, quando é homem tem um valor, quando é mulher também tem outro valor. Então são vários variáveis que interferem na mudança dos valores de referência. Então por isso que é importante que o laboratório ele já vai mostrar o valor de referência de acordo com o sexo e com a idade do paciente. Então, nesse caso aqui, nós estamos com o exame de uma mulher, tá, que é adulta. Então, esses valores de referência aqui já são do sexo feminino, uma pessoa adulta. Então, se fosse de uma criança, já estaria dados aqui diferentes. Bom, então por isso que eu falo, não se atentem tanto em ficar decorando, se atentem em saber o que significa cada coisa. Bom, por que eu coloquei aqui chave, colchete, não sei o nome disso, para fazendo separação aqui em 2 grupos. Porque por esses 2 grupos aqui e os outros que são separados, a gente vai conseguir fazer então uma análise um pouco mais detalhada, tá? Esse primeiro grupo aqui, que então a gente vai fazer a leitura dele em conjunto, tá? Que então são os eritrócitos, a hemoglobina e o volume glomerular. Por que a gente vai analisar em conjunto? Porque eles, gente, eles vão mostrar para nós, para o profissional, deixa eu até baixar um pouquinho que ele ficou meio fora aqui do lugar. Esses 3 itens em conjunto, ele vai mostrar e vai indicar uma possível anemia, tá? Então, quando a gente olha, a gente sempre analisa primeiro os elementos individualmente, para a gente analisar, para a gente ver quais que estão alterados, e depois que a gente faz isso, a gente vai lá olhar primeiro lá, eritrócitos, deu 4.480.000. Então eu vou lá no meu valor de referência. O valor de referência para esse paciente aqui é de 3,8 milhões até 5,8 milhões. Então vamos ver. Aqui ele está dentro do valor de referência. Então tá ok. Vamos para o próximo. Hemoglobina, 13,5 gramas por decilitro. Vamos olhar o nosso valor de referência de 12 até 16 gramas por decilitro. Então a gente vai fazendo isso para cada um. Depois que a gente fez isso, e digamos que tenha alguma alteração. Nesse aqui, se vocês quiserem parar esse vídeo e analisar, vocês não vão ver nenhuma alteração. Ó, pode ver, o volume glomerular está dentro do valor de referência, o VCM está dentro do valor, o HCM também está do valor, o CHCM também tá legal e o RDW também. Então, nesse exame aqui, ele não tem nenhuma alteração. Mas, se tivesse alterações, se fosse uma paciente com uma anemia, por exemplo, vai estar então alterado aqui na hemoglobina e no valor do volume glomerular,
né, que é o hematócrito, e possivelmente também aqui na contagem dos eritrócitos, tá? Então lembrando que esse primeiro aqui dos eritrócitos, ele vai contar a quantidade de hemácias presente naquela amostra, tá? Então, a pessoa que tem anemia vai estar com o número reduzido. Então, geralmente, quando reduz um, reduz os outros também. Então, por isso que a gente analisa primeiro esse primeiro grupo para a gente saber se tem uma anemia ou não. Se está alterado, a gente vai saber que tem uma anemia. Beleza. Se a gente sabe que é uma anemia, a gente vai ter que partir para analisar os próximos itens, tá? Então, lembrando, gente, a gente analisou o primeiro separado, cada item. Vocês podem ir lá grifar quais são os itens que teve uma anormalidade, né? Tanto para baixo quanto para cima. E depois a gente vai analisar em conjunto. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é esses 3 primeiros itens em conjunto: eritrócitos, hemoglobina e o volume globular, que também pode estar chamado como... Nossa, até me fugiu agora o nome. Também pode estar chamado de... Nossa, até voltei aqui. Como hematócrito, tá? Até me perdi um pouquinho aqui. Tá, então pode estar esses 3 primeiros elementos são os que vão ser primeiro analisados, tá? Se está em alteração neles, vai indicar que tem uma anemia. Sabendo que tem uma anemia, agora a gente vai analisar alguns outros itens, tá? Então, a gente sabe lá que está abaixo, agora a gente vai analisar o volume corpuscular médio, tá? Que lembra que ele vai indicar o tamanho dessa hemácia. Aqui, gente, ficou... É que eu aumentei o tamanho da imagem e esqueci de mudar aqui os colchetes, que eles acabaram mudando de lugar, tá? Então, aqui a gente vai olhar o VCM, que é então o volume corpuscular médio, que ele vai analisar, vai indicar para a gente o tamanho médio dessas hemácias, tá? Então, se a gente sabe que nessa análise desse primeiro grupo dos eritrócitos, da hemoglobina e do hematócrito, ele indicou uma anemia, então a gente já tem que saber lá, anemia, mas o que mais? É uma anemia... Aí o próximo item que a gente vai fazer é analisar o tamanho dessa hemácia, porque dela também vai dar uma denominação para essa anemia. Então, aqui pelo volume corpuscular médio, a gente vai saber o tamanho, se ela é normocítico, microcítico ou macrocítico, tá? Então, se deu uma anemia, pela análise desse primeiro grupo, aliás, esse aqui, gente, o VCM, a gente vai analisar ele individualmente, tá? Ele não faz parte de nenhum grupo. Por isso que eu baixei aqui a chave, colchete, não sei, porque tinha ficado um pouco para cima. Na verdade, não. Ele é individualmente, tá? Então, aqui a gente vai saber se é uma anemia microcítica ou se é uma anemia macrocítica. No caso aqui, como que ela está normal... Então, seria o tamanho normocítico, tá? Que é um tamanho normal. Se ela está diminuído, vai ser microcítica, ou se ela tiver maior, vai ser macrocítico. Então, a gente já sabe, então, digamos que aqui tivesse diminuído, né, esses valores, então a gente saberia que seria uma anemia. Aqui, estando diminuído também, a gente já ia saber que é uma anemia microcítica. E agora vem para o terceiro grupo, que a gente vai analisar a coloração dessa hemácia. Tá? Então, por meio da hemoglobina corpuscular média e também da concentração de hemoglobina corpuscular média, a gente vai saber, então, tanto a quantidade média, quanto também a concentração dessa hemoglobina presente na hemácia. Tá? Então, percebam que aqui... ele vai dar um valor em gramo
por decilitros, e aqui ele vai dar um valor em porcentagem, tá? Então, basicamente, a gente vai conseguir medir então a coloração da hemoglobina dentro então dessa célula sanguínea. Então, os possíveis alterações que pode ser. Aqui está normal, mas digamos que fosse então abaixo aqui de 26, ela seria então hipocrômica, ou se ela fosse acima, ela seria o que? Hipercrômica, tá? Quando está acima do valor de referência, tá? Então, aí você pode falar, tá, mas então se ela está alta, vai ser o quê, né? Lembrando que ela tem alterações nesses outros grupos que nós já analisamos anteriormente, tá? Então, o que pode nos dizer, por exemplo, se o HCM, né, que é a hemoglobina corpuscular média, se ela tivesse alta, tá? Então, quando os valores elas estão acima de 32 picogramos, pode ver que é o valor aqui máximo aqui de referência no adulto, né, no sexo feminino, vai então indicar que tem uma hipercromia, tá? Então é uma anemia hipercrômica. E o que pode ser o que pode causar uma anemia hipercrômica? Ela poderia ser por conta, por exemplo, de alterações na tireoide ou até mesmo por conta de alcoolismo, tá? Então poderia, aí, lógico, tem que analisar, né, pela histórico clínico do paciente para saber o que pode ser então a possível causa. Então, as causas então desse HCM alto, então ele vai se dar então pelo aumento, né, do tamanho então desses glóbulos vermelhos, que eles vão ser então maiores, né, do que o desejado. Então, ele pode, por exemplo, acabar causando uma anemia megaloblástica, tá? Que daí é pela falta de vitamina B12, né, e de ácido fólico, tá? Então, só que isso a gente não vai entrar, né, nesse caso aqui, mas é só para vocês saberem, então, que por conta de um valor, né, do hemograma, a gente consegue, então, predizer as possíveis causas que poderia estar ocorrendo. Da mesma forma que quando está então o HCM baixo, né, quando ele está, por exemplo, aqui nesse valor de referência, se estiver abaixo de 26 picogramo, então ele vai indicar que é uma anemia hipocrômica, tá? Então que ela vai ter uma coloração, a coloração dela não vai estar vermelha, tá? Ela vai estar pouco pigmentada, justamente porque ela tem uma baixa então da hemoglobina. Então, por que pode ser causado isso? Pode ser causado, então, por uma anemia ferropriva, né, por falta de ferro, que está lá na hemoglobina. Ou também pode ser talassemia, tá? Que daí vai ser um tipo de anemia mais voltado por questão genética, tá? Então, quando o HCM está baixo, então ele vai indicar basicamente que os glóbulos vermelhos, né, que as hemácias, elas estão num tamanho menor do que o normal, tá? Então, essa é a diferença. E por fim, com o RDW, né, que eu já falei, que é então a amplitude de distribuição do tamanho, né, desses glóbulos vermelhos. Então, ele vai analisar se tem uma diferença muito grande entre os tamanhos, né, que, como eu falei ali no volume corpuscular médio, que é o VCM, ele vai estar aumentado, pode estar aumentado. Só que então a gente tem que analisar se no RDW, se ele também vai estar aumentado, no sentido de que talvez ali naquela região onde foi analisado o VCM tenha algumas hemácias num tamanho maior. Só que o RDW então vai mostrar para a gente se a variação delas realmente já estão mais alta do que em comparação entre elas mesmo, tá? Ou se está normal, ou se ela está mais baixa. Então, gente, parece complicado, mas é fácil, tá? Ele é bem tranquilo mesmo, tá? Então, basta vocês analisarem
cada um deles separadamente e depois analisar eles por grupos. Então, o primeiro grupo, eu já vou saber que eu tenho uma anemia. Depois eu vou analisar o VCM aqui, eu vou saber se ela é o quê? Se ela é grande ou se ela é pequena, né? O tamanho dessa hemácia. Então, basicamente, a gente vai saber se é uma anemia microcítica ou se ela é macrocítica. Depois a gente vai analisar a coloração. Então, a gente vai saber, por exemplo, se é uma anemia microcítica hipocrômica ou se é uma anemia macrocítica hipercrômica, porque cada um deles aí vai abrir novas subdivisões que pode então ser a causa dessa anemia. Beleza, a gente fez essa análise aqui do eritograma, só que essa ainda é a primeira parte da nossa análise aqui do hemograma. Agora nós vamos para a segunda parte, que é o leucograma. O leucograma, como que eu disse, então ela é uma parte então do hemograma, que consiste então em avaliar os leucócitos, tá? Que também pode ser chamado lá de glóbulos brancos, que são as nossas células responsáveis pela defesa do organismo, tá? Então esse exame ele vai então indicar quantidades, né, de neutrófilos, de bastões, de segmentados, de linfócitos, monócitos, eosinófilos, dos basófilos também que estão no sangue. Então, por isso que eu coloquei esses 5 tipos de células aqui, tá? E até, inclusive, eu coloquei uma imagem sobre cada uma delas. Aí você pode falar, mas no leucograma, né, na parte lá do leucograma, no meu hemograma, tem muito mais coisas do que isso, de fato. Só que todas as coisas que estão lá, elas estão relacionadas a esse grupo então de células. Então, por isso que primeiro eu vou falar sobre as células, porque cada uma ela vai desempenhar uma função diferente, e depois nós vamos olhar lá no hemograma mesmo quais são as demais componentes também do leucograma. Bom, gente, por que é importante a gente saber do leucograma? O que ele vai nos mostrar? Como no eritograma, que ele vai nos indicar uma possível anemia e o tipo de anemia, nos valores aqui dos leucócitos, né, no leucograma, nós vamos saber se tem uma infecção, né, alguma doença então, no sangue, né, por exemplo, uma leucemia, tá? Então a gente basicamente, por meio do leucograma, por isso que eu acho ele muito interessante, para a gente saber se ele vai ter uma infecção. Então, pacientes que estão internados, por exemplo, numa UTI, é extremamente importante a gente saber como que está então esse leucograma, para a gente analisar quais são as células de defesa que estão aumentadas, né, ou mesmo diminuídas, quais que estão então tentando fazer um ataque, né, para esse micro-organismo invasor. Então vocês podem falar, então, mas tem só 5 células, né? Mas então cada ela tem uma função diferente. Então vou falar agora sobre cada um. E, gente, anotem porque isso é muito importante, tá? Quando a gente fala aqui dos neutrófilos, os neutrófilos estão aqui, ó. Eles são bem bonitinhos, eles são granulosos, tá? Eles são muito importantes porque eles vão estar na linha de defesa contra infecções bacterianas, tá? Também para infecções fúngicas, tá? Mas principalmente infecções bacterianas. Então, por que eu quero que vocês entendam e aprendam sobre isso? Porque quando a gente vê o que vai estar alterado, a gente vai saber qual que é o micro-organismo, qual o grupo, né, de micro-organismo que está atacando o nosso corpo. No caso, se tiver os neutrófilos altos, ele pode ser um indicativo que tem uma infecção bacteriana no organismo do paciente, né? Ou até mesmo em infecções fúngicas.
só que ele é mais mesmo, principalmente para infecções bacterianas, tá? Então por isso que é legal vocês saberem sobre isso. Os linfócitos, coloquei aqui, ó. Os linfócitos, eles também estão relacionados à defesa, né? Todos estão, só que diferente, por exemplo, aqui do neutrófilo que era para bactéria, para os linfócitos eles vão estar relacionados a vírus, tá? Então, em todas as infecções virais, os linfócitos eles vão estar aumentados, então, para atacar esse micro-organismo invasor. Os eosinófilos, que são esses aqui, bem bonitinho também, eles estão relacionados para reações alérgicas, tá? Em alguns casos, mas principalmente em infecções parasitárias, tá? Ele pode aparecer como um auxílio para infecção bacteriana, tá? Ou fúngica também, mas principalmente, né, a função dele principal é para doenças, para infecções parasitárias. Então, aumentou lá o número de eosinófilos, então já é um indicativo que está tendo algum micro-organismo parasitário então, no paciente. Tá? Então ele precisa saber, então, descobrir qual que é o parasita que está ali então, nesse organismo. Bom, o próximo que nós vamos falar agora são os monócitos. Os monócitos, ele já é um pouquinho diferente, tá? Lembra que a gente então trabalhou aqui bactérias, aqui vírus, aqui parasitose, né? Nos monócitos, que é esse daqui, eles são para infecções crônicas, tá? Por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma doença bacteriana, mas quando se tem uma infecção que ali vai precisar de algo por muito tempo, né, como é o caso da tuberculose, que não vai ser uma doença que tomando um antibiótico por uma semana já vai tratar, né, ou mesmo, por exemplo, numa hanseníase também, que vai precisar de um tratamento por um longo tempo, né, pelo menos de 6 meses. Então, os monócitos eles também vão estar participando. E ele é legal, porque ele é meio que um coringa. Porque além de aparecer para os neutrófilos, que é para infecção bacteriana, ele pode também aparecer para infecções virais também, tá? E fúngicas também. Então, basicamente, a função dele é para infecção crônica. Tudo que for infecção crônica, no sentido de ser tanto bacteriano, ou viral, ou até mesmo fúngica, que daí, no caso, pode ser aqui também tratado, né, com os neutrófilos e até mesmo com os eosinófilos, ele também vai aparecer. Mas sempre só vai aparecer quando for infecções crônicas, tá? Se for algo mais passageiro, ele não aparece. E por último, são os basófilos. Os basófilos, eles aparecem em caso de alergia ou mesmo de algum tipo de inflamação prolongada, tá? Então, cadê os basófilos aqui no último, ó, que bonitinho. Os basófilos, então, eles aparecem em caso de alergia ou de inflamação prolongada. Ah, mas o que pode ser? Como, por exemplo, em caso de asma, de rinite, de urticária também eles vão aparecer. Tá? Então ele está bastante relacionado com o neurotransmissor da histamina. Tá? Então por isso que ele está bem acentuado em casos de reações alérgicas. Tá? Bom, gente, viu como que é legal? Então, olha que interessante. Quando vemos essas células, né, em um número aumentado, então ele significa que o nosso corpo está então criando um batalhão, assim, entre aspas, né, de um tipo específico de célula para atacar alguma infecção no organismo. Né? E se soubermos então para quais finalidades essas células são chamadas,
Então, já vamos saber, né, qual o tipo de micro-organismo invasor, né, que vai precisar então ser combatido. Agora nós vamos mostrar no leucograma mesmo. Olha só como que mudou um pouquinho. Eu falei então no slide anterior sobre 5 células. Aí quando você vê lá no leucograma, tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variáveis aqui para fazer análise. Aí você me fala, professor, cadê os outros 6? Bom, gente, não se preocupem, que a gente vai falar sobre eles agora individualmente. Por que eu não falei sobre os 11 já no slide anterior? Porque os outros 6 eles vão estar relacionados àquelas células que eu falei anteriormente, tá? Então, alguns desses, né, eu falei 11 aqui, tem 11 aqui, por conta que esse laboratório mostrou, tá? Tem alguns que vocês vão ver que estão zerados. Dependendo do laboratório, às vezes nem aparece, tá? Então tem laboratórios que quando está zerado para aquele tipo de célula ou para aquela variável, ele acaba não aparecendo, tá? Então às vezes coloca só mesmo os que tem alguma alteração. No caso aqui apareceu, por exemplo, aqui dos mielócitos, dos metamielócitos, que também estão em 0, os bastonetes também estão em 0, os eosinófilos também estão em 0 e também os linfócitos atípicos também estão em 0. Tá? Então, alguns laboratórios poderiam não colocar eles, tá? Mas os que colocaram aqui eu vou explicar então para vocês por que eles apareceram, né? Por que eles aparecem, perdão. Bom, começando então com os leucócitos. Aqui quando eu falo leucócitos, basicamente o que eu estou falando? Eu estou falando sobre a contagem de células de glóbulos brancos, né, de leucócitos mesmo, no nosso sangue. Tá? Então, quando eu falo aqui então, de leucócitos, eu estou falando sobre a quantidade total de células de defesa. Então, é a quantidade total que vai envolver os neutrófilos, os eosinófilos, os linfócitos, os mastócitos, os monócitos, os eosinófilos, tá? Então entra todos eles. Então aqui está fazendo uma contagem, tá? Então percebam, como eu disse, o valor de referência aqui já vai estar específico para o sexo, né? Que no caso seria o sexo feminino e também para a idade, tá? Então como que é para uma mulher e é para adulta, então tem esse valor de referência para esse laboratório de 4.000 até 11.000. No caso aqui, a contagem de leucócitos deu 6.600, então está dentro do valor de referência. Esse valor de referência, gente, então ele é normal ter algumas alterações de laboratório para laboratório. Claro que não vai ser alterações muito grandes, né, mas pode ter algumas alterações pequenas. Bom, então vamos falar sobre todos eles aqui. Então, quando eu falo então sobre os leucócitos, estou falando então sobre a contagem de todas as células de defesa. Quando eu falo sobre mielócitos, pode ver aqui que está em zerado. Nossa, então essa paciente aqui não tem mielócito? Tá, mas o que vem a ser mielócito? Gente, mielócito é uma célula imatura, tá, da célula da medula óssea. Tá? Então, por meio dela, vai então originar vários dos elementos figurados do sangue. Então, o mielócito basicamente é uma célula que ela não tem função ainda. Tá? Então, ela pode se tornar um neutrófilo, ela pode se tornar um eosinófilo, ela pode se tornar um linfócito, enfim. O mielócito, então, ela não tem uma função ainda. Ela pode se tornar qualquer um desses elementos então do sangue. Ela não deve ser detectada na circulação sanguínea, tá? Então, porque ela ainda não possui uma função definida, né, pelo processo lá de maturação. Então, se aparecer,
no hemograma, aí é ruim, tá? Então, se ela aparece no hemograma, ele vai indicar que está tendo alguma alteração na medula óssea, tá? Então, a paciente dona desse exame aqui, ela tem que ficar feliz porque não tem mielócitos, então significa que não está então tendo alguma alteração na medula óssea vermelha dela, tá? Aí vamos para o próximo elemento, que é bem parecido, que é os metamielócitos, tá? Então pode ver que o nome já é muito parecido. E também está o nome zerado. Por quê? Porque os metamielócitos é uma forma um pouco mais madura do mielócito, tá? Então, digamos que o mielócito ele é mais nenenzinho, o metamielócito ele é um pouco mais desenvolvido, muito embora ele também não vai ter ainda uma função. Ele ainda não se transformou em alguma célula específica do sangue, tá? De defesa. Então por isso que ele também vai estar zerado, tá? Na normalidade ele vai estar zerado. Agora vamos falar sobre os bastonetes. Olha, aí aqui a gente vai matar três variáveis, tá? Quando eu falo sobre bastonetes segmentados e neutrófilos, eu estou falando sobre a mesma coisa, tá? Aí vocês vão falando, gente, mas como assim, professor? Eu estava falando sobre a mesma coisa, mas são três nomes diferentes, por que então? Gente, aqui está como bastonetes, tá? Ele pode também aparecer como bastões. O que vem ser bastões ou bastonetes? Eles são neutrófilos que eles acabaram de ser produzidos, tá? Então ele tem o objetivo lá de combater uma infecção, tá? E ele vai se resultar então na formação de um neutrófilo segmentado depois. Por quê? Digamos assim, tem lá o metamielócito, que é uma célula imatura, daí ela vai se transformar lá no metamielócito, que ela se desenvolveu um pouco, e depois, se ela for se desenvolver no neutrófilo, ele vai se transformar num bastonete, que é um neutrófilo mais pequenininho, mais nenenzinho, digamos assim, para depois, quando ele se tornar maduro, ele vai se tornar um neutrófilo segmentado, tá? Aí você pode falar, tá, mas se aqui é quando ele é recém-formado e aqui ele é adulto, então que diabos vai ser então o neutrófilo mesmo? Gente, o neutrófilo que aparece aqui no exame, né, do leucogramo vai ser a somatória de todos os componentes dos neutrófilos. Então, é a contagem tanto dos bastonetes quanto dos segmentados. Então, a gente vai ter a contagem deles separados, né? No caso aqui está em 0, mas o valor de referência dele é de 0 a 1000. Dos segmentados, deu aqui uma contagem, então, percentual de 67%, ou de 4.422, perdão, de 4.422.000, tá? E percebam, olha que interessante, quando a gente analisa os neutrófilos, tá o mesmo valor que os segmentados. Por quê? Porque a gente não tem nenhum bastonetes aqui. Se a gente tivesse bastonetes aqui, então apareceria a somatória dos bastonetes com os segmentados aqui também na análise dos neutrófilos, tá? Então, lembrando, bastonete, eles são os neutrófilos que estão recém-criados, tá? Quando a gente fala sobre neutrófilo segmentado, ele já vai ser então o responsável então para fazer a fagocitose lá, né, das bactérias, né, já na nossa corrente sanguínea, né? Então, ele que vai combater então as infecções
principalmente bacterianas. Aí vocês podem me falar assim, beleza, professor, mas então está falando que não está sendo criado no meu corpo nenhum neutrófilo. Esse processo ele não deveria ser sistêmico, né? A todo momento a gente sabe que essas células de defesa ela tem um tempo de vida útil, né? E depois elas morrem, né? Então, se não está sendo criado nenhuma, então significa que em dias vai acabar todos os meus neutrófilos? Será? Não, gente. O que acontece? Os bastonetes são crianças ainda, tá? Então quando a gente fala aqui do leucograma, a gente está falando sobre como podemos falar sobre guerreiros, tá? Como cada um tem sua especialidade, mas eles são combatentes assim para guerrear numa guerra, né, contra algum micro-organismo invasor. Só que aqui, gente, os bastonetes eles são neném ainda, tá? São crianças, então eles não estão preparados para guerrear. Então eles não têm que estar aqui mesmo, porque todos que estão aqui já são aqueles que deveriam então estar prontos para guerrear, né? Que já estão lá, já maduro, né? E que já estão então especializados em alguma área, pronto para fazer aquela defesa. Porém, se aparecer aqui, ele até um pouquinho, né? Até a quantidade aqui de 1000, ele até pode aparecer, né? Uma quantidade ainda baixa. Mas o que acontece se aparecer um número muito alto de bastonete num hemograma? O que vai estar significando para a gente? Está significando que está tendo um micro-organismo invasor, né, bacteriano principalmente, para os neutrófilos então estarem atacando. E o que acontece? A fábrica está a todo vapor para fazer novos neutrófilos. Se essa defesa não está sendo eficaz, então que seriam os segmentados, né, que são eles já, né, maduros, né, são mais fortes para conseguir atacar, se eles ainda assim estão morrendo, não está conseguindo, o que o organismo faz? Acaba mandando para a linha de frente, para o ataque, até mesmo os bastonetes. Então seria basicamente, se tem uma guerra e os guerreiros lá, né, eles não estão conseguindo dar conta, é como se o comandante mandasse as crianças que ainda estão começando a se preparar, se mandasse elas também para a guerra. Então por isso que não é interessante aparecer aqui os bastonetes na nossa corrente sanguínea, tá? Então quando a gente fala então sobre bastonetes segmentados, nós estamos falando sobre os neutrófilos. Agora, falando sobre os linfócitos. Linfócitos, eu disse anteriormente, eles são responsáveis então pelo combate de inimigos no sentido para virais, né? Aí eu vou já pular aqui para baixo, que vocês vão falar, mas lá embaixo tem um outro, que são os linfócitos atípicos. Gente, o que vem ser os linfócitos atípicos? Eles são, gente, um grupo de linfócitos que tem uma morfologia diferente, tá? Então, geralmente eles aparecem no caso de infecções por vírus, né? Como que eles são virais. Aí vocês podem falar, mas se tem linfócitos atípicos, vai ter também típicos, tá? Realmente. Então, os linfócitos típicos, que seria esses aqui, linfócitos, quando aparece linfócitos, são os linfócitos típicos. E o que vem ser? Vem ser, então, eles um linfócito regular, né? Perdão, ele é circular, e que ele vai ter um núcleo bem arredondado e pouco citoplasma, igual que tem naquela imagem anteriormente que eu mostrei, tá?
Então, vejam, os linfócitos, eles são circular, tem um núcleo bem grande e bem redondo, e ele tem pouco citoplasma, tá? Então, esse é um linfócito típico, tá? Quando a gente fala sobre linfócito atípico, é porque ele pode ter uma alteração, né, nessa morfologia dessa célula, tá? Então, basicamente, ela também pode aparecer para infecções virais. Como não está tendo nessa paciente, então por isso que ele também vai estar zerado. Bom, agora vamos falar, a gente já falou sobre os linfócitos, vamos falar lá sobre os monócitos. Como eu disse, então, os monócitos são para infecções crônicas, tá? Então, isso independente se for bactéria, se for vírus ou se for fungo, sendo uma infecção crônica, eles vão aparecer. Os basófilos, como eu disse também, eles aparecem então em casos de alergia ou alguma inflamação mais prolongada, tá? Então aqui nesse caso, os basófilos dessa paciente então deu 1%, que também está na normalidade, então de 0 até 200, tá? Então todos aqui eles estão em normalidade, então não tem nenhuma alteração. Agora nós vamos para a terceira parte do nosso hemograma, que vem ser então o plaquetograma, tá? Essa é uma parte um pouco mais curtinha, então logo a gente já vai finalizar essa aula aqui. Eu imaginava que fosse dar meia hora, a gente já passou já de 1h10. Plaquetograma, gente, então vai analisar as plaquetas. O que são as plaquetas? Então, elas são responsáveis por nosso fator de coagulação sanguínea. Então, basicamente, as plaquetas elas são fragmentos, né, de células sem núcleo, tá? Aí você pode falar, mas qualquer célula fragmentada vai virar uma plaqueta? Não. As plaquetas elas são fragmentos, então, de megacariócitos, tá? Então, são uma célula produzida lá na medula óssea, tá? Então, a partir de uma célula tronco, né, de linhagem de megacariocítica, acho que é esse o nome, megacariócitos, que daí são umas células bem maiores, que daí elas crescem, daí elas fragmentam, e nesses fragmentos, então, são as plaquetas, tá? Então, elas são responsáveis, então, para fazer o tampão plaquetário, tá? Então, por que é importante, gente? Aí aqui é uma parte essencial para quem for trabalhar num pronto-socorro, tá? Por quê? É muito importante, principalmente em acidentes ou mesmo no pronto-socorro em geral, quando precisa fazer uma cirurgia de emergência, a gente precisa saber como que tá os níveis de plaqueta desse paciente. Porque se elas são células, né, que são responsáveis por fazer essa coagulação sanguínea, então a gente precisa saber se, por exemplo, numa cirurgia que daí a gente vai precisar, né, fazer um tamponamento, né, do local da incisão, para fazer então, para a gente saber se esse paciente então tem condição de fazer esse tamponamento, né? Ou senão o paciente vai ficar sangrando lá, né, ad eterno, enquanto ele durar, né, enquanto ele aguentar, o que não é interessante. Então, por isso que a gente precisa saber, e por isso que eu coloquei aqui uma imagem, ó, bem ilustrativa, bem fácil, então, de mostrar. Então, aqui nós temos nossas células, né, na epiderme, né, as células aqui da pele. Então, a gente, por algum corte, alguma coisa, né, fez essa retirada então dessa nossa proteção aqui da nossa pele, e então começa a sangrar. Quando começa a sangrar, então as
as nossas plaquetas, o que elas fazem? Elas vão até lá, da nossa corrente sanguínea, e elas vão chegar lá, olha que legal, elas começam a fazer uma barreira. Então elas como se fossem tijolos, que elas rapidamente vão grudar ali naquele local onde que foi ferido, para que então pare de sangrar. Então as nossas células sanguíneas, elas vão encontrar uma barreira ali fechando, e com isso elas não vão conseguir sair. É lógico que aí aqui tem as fibrinas, né, colágenos, que daí são etapas um pouco mais avançadas, então que depois vai fazer para restaurar bem esse tecido. Então basicamente aqui é só para fazer esse tampão mesmo, para não dar continuidade nesse ferimento. Tá? Então por isso que é muito importante aqui para a gente, tá? Então principalmente em cirurgias, né, de emergência, a gente precisa saber como que tá esses níveis. Bom, aqui no hemograma mesmo, a gente só tem 2 itens para a gente analisar, que são as plaquetas e o VPM. O VPM, inclusive, nem aparece em todos, tá? No hemograma que eu peguei, como que apareceu, então aqui eu vou falar um pouco sobre ele, mas não é geral aparecer, tá? Então, geralmente aparece somente as plaquetas. Bom, gente, então, como eu disse, as plaquetas, então, elas vão ser fragmentos, né, dos megacariócitos, que são produzidos lá na medula óssea, e aqui são os valores de referência. Aqui não vai mudar, basicamente, do sexo, tá? Se for masculino ou feminino. Então, em geral mesmo, é esse valor aqui, de 150 mil até 450 mil. No caso aqui da paciente, então está em 185, que é um nível bom, tá, de plaquetas. E agora, para finalizar aqui, o VPM. Gente, o VPM significa volume plaquetário médio, tá? Então, são plaquetas grandes, que são, então, enzimáticas, né? E elas acabam sendo mais ativas, tá? Elas apresentam um alto potencial trombótico, perdão. Então, esse VPM aqui, então ele é um marcador da função plaquetária. Então, se tiver em níveis elevados de VPM, ele vai então estar relacionado com riscos em pacientes que têm alguma condição coronariana, principalmente, né, de ter algum tipo então de trombo, tá? Então, por isso que eles são importantes para a gente fazer, então, essa análise aqui. Principalmente, então, pelo seu potencial trombótico. Então, por isso que não é interessante quando tem níveis elevados, então, de VPM. Então, isso significa que o paciente tem mais chances de ter por algumas circunstâncias, acabar tendo, então, algum trombo, alguma trombose. Tá? Então, nesse paciente aqui em específico, não sei, né, quem que é essa paciente, se ela um dia assistir essa videoaula, ela pode ficar feliz que os níveis dela, então, tá bem legais, tá bem dentro da normalidade. Então, agora, para finalizar mesmo, eu vou mostrar então aqui o hemograma já completo, então para vocês verem, quem nunca viu, que eu acho muito difícil, como que é então o hemograma completo. Então vai aparecer, então, pode ver que tem uma separaçãozinha aqui, de uma linha, apenas entre o eritograma com o restante. Só que aqui no leucograma, basicamente, ele está junto com o plaquetograma, tá? Então tem alguns que colocam separadinho. Nesse aqui específico aqui tá tudo junto. Então, se vocês analisarem, se vocês quiserem parar o vídeo, eu não vou me ater novamente em tudo aqui, porque vai demorar demais. Então, parem o vídeo se vocês quiserem analisar cada valor individualmente. Então, basicamente, só relembrando, aqui nessa primeira parte a gente vai analisar principalmente fatores relacionados à anemia. A segunda parte a gente vai conseguir analisar fatores relacionados então à nossa defesa contra
micro-organismos invasores. E a terceira parte aqui a gente vai conseguir analisar o nosso fator de coagulação, tá? Nosso ou no caso do paciente que a gente estiver analisando, tá? Bom, gente, eu agradeço a atenção de todos. Essa aula ficou um pouco grande, deu 1h20, mas eu acredito que vocês vão conseguir pegar bem, né, como que é feito então uma análise de um hemograma, tá? Eu desejo bons estudos a todos. Qualquer dúvida me escrevam, tá? E na nossa próxima videoconferência eu vou trazer e também vou colocar atividades para vocês fazerem análise de hemograma, tá? Para vocês daí me entregarem. A gente analisar na real, na prática, né? Como que é feito então essa análise, tá? Então, nos vemos então na próxima aula.